Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de encerramento da disciplina de Estatística e Probabilidade. E nessa oportunidade iremos discorrer aqui sobre algumas questões que enfatizaram assim uma maior dificuldade em termos de resolução por parte dos alunos, tá? Então, qual foi a nossa sistemática? Optamos por selecionar uma questão de cada unidade e comentar a resolução dessas questões, tá? Então, espero que a gente possa estar contribuindo aí para o entendimento antes que você faça a sua avaliação presencial. Temos aqui a primeira questão que foi selecionada. É uma questão da unidade 1, que diz assim: a seguir temos a distribuição de frequências dos pesos de uma amostra de 45 alunos. Determine o peso médio, determine a variância e, a letra C, qual o coeficiente de variação. Bom, primeira coisa, precisamos compreender que estamos tratando com uma distribuição com intervalo de frequências, certo? Então aqui, ó, temos uma distribuição que vai o intervalo limite inferior da classe de 40 e o limite superior da distribuição 70. Tendo aí um intervalo de distribuição a cada 5 unidades, tá? Então, cada uma dessas classes terá um intervalo de 5 unidades. Na segunda coluna, temos aqui o número de alunos. Da primeira classe, 4 alunos, é a nossa frequência. 10 alunos aqui da segunda classe e assim sucessivamente. Ok? Vamos lá. Então, vamos à resolução dessa questão. Perceba que nós distribuímos aqui esta tabela com mais algumas colunas estrategicamente organizadas, porque são as colunas que vão nos ajudar a encontrar os resultados procurados. Tá? Selecionamos estrategicamente aqui as duas primeiras colunas e acrescentamos mais algumas colunas que servirão para responder às perguntas que foram propostas. Tá? Então aqui, a primeira coluna é a mesma coluna da tela anterior, a segunda também, só que onde tínhamos o peso, né, dos alunos, a gente substituiu por xi, que é a nossa variável, e aqui o número de alunos substituímos pela frequência. Dessa maneira, se torna necessário que façamos a média destes intervalos. Portanto, precisamos somar esse primeiro valor com esse segundo valor e acrescentar a uma nova coluna xi, que é essa terceira coluna. Então, vamos lá. Eu pego 40, somo 45 e divido por 2, fazendo uma média desses dois valores, chegando ao valor 42,5. Da mesma maneira, faremos aqui nas colunas posteriores, tá? Nas linhas posteriores. Então, eu vou ter 45 com 50 e dividido por 2 dá 47,5. E assim, nós teremos os valores para xi com uma nova coluna de xi, tá bom? A segunda coluna, quarta coluna é para o cálculo da média, onde eu preciso multiplicar cada um desses xi pela frequência para depois dividirmos pelo número total de alunos que foram entrevistados ou que foram registrados os dados, tá? Então temos aqui o 4 vezes o 42,5, 170. Da mesma forma, vamos fazer aqui o 10 vezes o 47,5, o 15 vezes o 52,5 e o 8 multiplicando o 57,5 e assim sucessivamente. Fazemos o somatório dessa coluna, chegamos ao valor 2.405, 407,5. Bom, temos aqui os dois valores que precisamos para encontrar a média, certo? 2.407,5 e o 45. Vamos lá então. Então, para calcular a média, pegamos o somatório do x e fi, tá? E dividimos pelo 45. Essa divisão, a gente chega aqui aos 53,5, certo? Então, as próximas colunas, que é a quinta, a sexta e a sétima, elas servirão para encontrarmos a variância e o coeficiente de variação, tá? Lembrando que para encontrar a variância eu preciso fazer a diferença entre a média e o xi, né? Cada valor dessa coluna. E lá no final deverei multiplicar por fi
porque é a frequência de cada uma das classes, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira classe, coluna 5, teremos o 42,5 menos o 53,5. De onde vem esse 42,5? O valor de cada um, xi. O 53,5 é a média que acabamos de encontrar. E assim nós faremos todas essas subtrações. Repare que aqui você teve um número negativo, né? Da mesma forma, quando você subtrai o 47,5 pelo 53,5, também obterá um número negativo, tá? Só que esse número negativo ele será elevado ao quadrado na próxima coluna, portanto, se converterá em um número positivo. Então, da mesma forma, temos isso aqui menos isso, a menos 1. Novamente, 57,5 menos esse. Novamente, 62,5 menos esse valor. E 67,5 menos 53,5. Tá bom? O próximo passo é levar todos esses valores ao quadrado e chegarmos a os valores procurados aqui na coluna 6. Tá? Então, vamos lá. 11 ao quadrado, 121, menos 3 ao quadrado, 36, 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 16, 9 ao quadrado, 81, e o 14 ao quadrado dá 196. Finalmente, precisamos apenas, além desses valores, multiplicar cada um deles por sua frequência que está aqui. Então, teremos, claro, temos que fazer o somatório, então teremos aqui o 121 multiplicado pelo 4, que é a frequência. E assim sucessivamente faremos, o 36 vezes o 10, o 1 vezes o 15, e no final efetuar a soma aqui desta coluna, tá? Que é a última coluna que precisamos encontrar este somatório para então calcularmos a letra B, que é a variância. Somando todos esses valores, 1980. Para encontrar a variância, que é representada por S ao quadrado, basta pegarmos o somatório desta coluna multiplicado pelo FI, na verdade, o somatório desta coluna, que foi multiplicado pelo FI com relação ao anterior, dividir por 45, e aí chegaremos ao número 44. Lembrando que a variância é exatamente, o desvio padrão é exatamente o quadrado da variância, raiz quadrada da variância. Lembrando que S ao quadrado é a minha variância e S é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Ok? E para finalizar essa questão, nós vamos pegar os valores que nós encontramos, relembrando aí todos esses valores. E em seguida, nós iremos calcular aqui o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é dado pelo desvio padrão sobre a média. Tá? O desvio padrão encontrado foi 6,63, dividido por 53,5. Tá? Aqui, deixa só eu fazer a correção aqui com a canetinha. Certo, 53,5. Multiplicado por 100. Nesse sentido, chegamos ao valor 12,39. Aproximadamente 12,5 ou 13, assim como a questão solicitar ou permitir, tá bom? Então essa foi aquela questão que tivemos aí uma pequena dúvida lá do primeiro capítulo. Esperamos que a gente possa ter com essa primeira questão abordado vários aspectos aí da estatística descritiva, uma parte do que nós utilizamos na unidade inicial da nossa disciplina. Bem, a questão selecionada para revisão da questão da unidade 2 é essa questão que trata de uma urna que contém 10 bolas. Destas 10 bolas, 6 são brancas e 4 são verdes. Fazem-se 2 extrações sucessivas sem reposição. Imagine uma urna. E nesta urna você tem 10 bolas. Dessas 10, 6 são brancas e 4 são verdes. Então, assim, quando você vai extrair, você pode fazer a distinção ou não
das cores das bolas. Mas a nossa primeira pergunta é: qual a probabilidade de sair uma bola verde na segunda estação, sabendo que na primeira estação saiu bola branca? É importante você observar isso aqui, ó. Na primeira estação já saiu bola branca, né? Na letra B pede qual a probabilidade de sair bola branca na primeira estação e bola verde na segunda estação. Bom, então aqui são probabilidades com valores sorteios sucessivos em que não há reposição. Neste caso aqui não há reposição de bola, tá? E na letra C, qual a probabilidade de sair uma bola verde na segunda estação? Na letra D, qual a probabilidade de sair uma bola branca na primeira estação? Então vamos ver. Bem, a solução da letra A desta questão, claro que se você tem 10 bolas ao todo, tem 6 brancas e 4 verdes, e na primeira está perguntando qual a probabilidade de você tirar uma bola verde na segunda estação, então a gente sabe que de todas as bolas já foi extraída uma branca. Então, do total de bolas, sem reposição, onde eu tinha 10, eu não terei mais 10 bolas, teria apenas 9. E se eu ainda tenho na segunda estação 4 bolas verdes, porque só eram mesmo 4 verdes, então eu tenho 4 do total de 9, certo? Essa é a solução da letra A. Já na letra B, ela pergunta qual a probabilidade de extrair uma bola branca e em seguida uma bola verde. Se temos 10 bolas ao todo e inicialmente nós temos que sortear e a possibilidade de se extrair uma bola branca, de um total de 10, nós temos 6 brancas. Só que como não possui reposição, na segunda você ainda tem 4 bolas verdes. No entanto, no total você só tem 9 porque já saiu uma bola. Sendo assim, simplificando o 6 e o 10, você tem 3 sobre 5. E aí não dá para simplificar o 4 pelo 9, multiplica o 3 vezes 4 e o 5 pelo 9, se quiser, e depois simplifica. Ou simplesmente você tem, eliminando aqui o 3 com 9, fica 1 aqui 3. 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 5 é 15. Tá? Portanto, a solução é 4 sobre 15. Na letra C, vamos recordar aqui. A letra C pergunta qual a probabilidade de sair uma bola verde na segunda estação. Bom, para sair uma bola verde na segunda estação, lembre-se que inicialmente eu teria sorteado uma bola branca, com um total de 10 bolas. Em segundo momento, eu só já tenho 3 bolas do total de 9. Por que eu devo somar 4 mais 4 sobre 15? Porque esse 4 sobre 15 ele foi encontrado na alternativa anterior, que é a possibilidade de sair primeiro uma bola branca e depois uma bola verde. Então você tem a seguinte problemática. Você pode tirar as duas bolas verdes para garantir que a segunda será verde, sendo que você tem também uma outra possibilidade, que é sair a primeira bola branca e a segunda verde. Por isso você deve somar os dois conjuntos de possibilidades, tá? Então, resolvendo isso aqui na matemática básica, você chegará ao 2 sobre 5. Por fim, você tem a letra D, que pergunta qual a probabilidade de sair uma bola branca na primeira estação. Simples. Se você tem 6 bolas no total de 10, a possibilidade de sortear uma das 6 bolas do total de 10. Simplificando, fica 3 sobre 5. Tá? Então, essa foi a questão da segunda unidade. E selecionamos esta questão porque ela envolve principalmente um critério, um quesito muito importante que foi o da letra C. A necessidade de você somar duas probabilidades, tá? Porque são duas probabilidades distintas, certo? Então vamos lá para a questão da letra C, referente à terceira unidade. Bem, a questão de número 3, ela trata da distribuição normal. Temos os seguintes dizeres. Após 28 dias de curagem, o cimento de uma certa marca tem uma resistência compressiva média de 4.000 psi. Suponha que a resistência tem uma distribuição normal com desvio padrão de 120 psi. Qual a probabilidade de se comprar um pacote de cimento com resistência
compressiva de 28 dias menor que 3.850 PSI. Então, assim, aqui é uma questão que inclusive já foi abordada em um slide anterior, mas nós fazemos questão de trazer ela para discussão, porque ela representa, na verdade, um grupo de questões que trata da curva normal. Então, ó, vamos pegar esses elementos aqui, esses dados, que é o 4.000 PSI, que trata exatamente da média. Nós temos aqui o desvio padrão e nós temos um valor que vai representar um marco para a curva normal. Tá? Então, assim, ó, vamos organizar a resolução da seguinte maneira. Eu tenho aqui, inclusive para complementar essa questão, gente, sugerimos que você observe um vídeo que está em materiais complementares. Esse vídeo trata sobre questões de distribuição normal e está bem detalhado, passo a passo, como você responder ou você interpretar uma questão que trata de distribuição normal. Então, para o cálculo, devemos considerar a média e o desvio padrão. O X aqui de estudo, que eu chamei de marco, é o 3.850 PSI. Claro que a primeira parte dessa fórmula, ela trata de integral e nós não queremos trabalhar com integral, no caso, no estudo aqui de estatística. Então, o X em estudo é o 3.850 menos o 4.000, que é a média, dividido pelo desvio padrão. Logo, nós iremos encontrar esse número negativo, menos 1,25. É um valor maior um pouquinho do que o Z, que a gente estabelece aqui nessa região. Então, tanto faz a gente ter o número menos 1,25 como 1,25 positivo. Esse número ele vai somente indicar que, por exemplo, para a distribuição normal, nós temos um valor que é estabelecido sistematicamente aqui na curva normal como o zero. Esse zero aqui é a nossa média e aqui é o Z. Então, essa região que você observa aqui é o que nós queremos encontrar, que no caso representa a área de vermelho, que é igual ao Z, está sendo representada por 1,25 negativo. Então, nós precisamos encontrar a probabilidade de ocorrer, certo, uma determinada situação em que se encontra nesta região escura aqui. Então, nós precisamos, claro, da tabela de distribuição normal. Sabemos que o número encontrado foi menos 1,25. Que precisamos da coluna para identificar esse número 1,2. Como é 1,25, procuramos aqui nessa linha, onde é que eu tenho esses 5 centésimos, tá? Então, 1,25. Perceba que lá está negativo, mas como eu afirmei, pode ser tanto positivo quanto negativo. Procure a linha e a coluna que se relaciona com o número 125. Para isso, a gente encontra esse valor 0,3944, que representa a probabilidade de você ter o saco de cimento, na verdade, nessa região aqui, tá? Então, você tem 50%, 0,5%, por quê? Porque esse cálculo ele está do lado esquerdo da curva normal, tendo como marco zero, aqui a parte que corresponde a 50% da curva, dessa região que é formada pela curva e pelo eixo X, tá? Então, você subtrai pelo 39, claro que eu tenho que subtrair, porque 50% seria toda essa região, e aí eu pego esse 50%, retiro esta área aqui, que é o 0,3944, ao subtrair você tem que sobra do 39,44 para completar os 50%. No caso, 10,56. Então, gente, gostaríamos de desejar bons estudos a todos e que possam fazer uma avaliação regular que seja promissora, que seja satisfatória. E espero ter contribuído com o curso, espero ter contribuído com o aprendizado de todos. Em breve, quem sabe, a gente se encontra. Gostaríamos de deixar essa mensagem. O impossível é desculpa para o desistente e o desafio para o vencedor. Com essas palavras, encerramos essa nossa videoaula, desejando sucesso a todos. Muito obrigado e até a próxima.
Olá, meus queridos, mais uma vez espero que tenham gostado da disciplina, das contribuições que a estatística possam trazer para os experimentos aleatórios, as análises químicas, enfim. Um forte abraço e nos encontramos no outro momento. Sucesso!